Cadê as perguntas? Fala então o que está no meu coração. São muitas coisas, mas uma coisa legal que eu vou ensinar vocês é o seguinte. O pessoal me perguntou nas caixinhas de perguntas aí, alguém perguntando sobre o que era a glória da segunda casa, né? Acho isso legal. Por quê? Eu preciso fazer uma aula para vocês, talvez eu coloque essa aula no YouTube, de como ler a Bíblia, né? Acho que essa aula vai ser bem legal. Por quê? Qual que é a treta? A treta é a seguinte. O que a gente faz? Muita gente faz, né? A gente para na Bíblia assim de forma aleatória, às vezes lendo um texto, sei lá, como esse texto de Ageu aqui, e a gente pega e quer aplicar o texto pra gente, né? Tipo, ele fala o seguinte: a glória da segunda casa será maior que a primeira. E Ageu estava profetizando isso para um povo de Israel, porque o templo de Salomão havia sido destruído. E ele estava falando, Deus estava dando uma palavra ali para eles, falando que ia haver uma nova reconstrução, né? E aí, o que acontece? Às vezes a gente vai lá e pega esses textos assim, de forma aleatória, você vai e pega esse texto e quer aplicar para a sua vida. E o que eu estava explicando é que existe um perigo nisso. Por quê? Porque não funciona dessa forma. A gente precisa ouvir isso de Deus de forma clara pra gente, sabe? Então pense o seguinte, pode fazer sentido se o Espírito Santo falar para você, olha, hoje você está passando, sei lá, um divórcio, mas ele pode usar a Bíblia para te dar uma referência, mas a glória da segunda casa será maior, ou seja, você vai viver algo ainda mais sobrenatural naquilo que você está enfrentando, e aí pode fazer sentido. Qual que é a treta? A treta é que às vezes a gente quer aplicar um texto pra gente que não foi Deus que nos falou. Então a gente quer pegar a Bíblia, a gente quer ler a Bíblia, a gente quer aplicar a Bíblia assim, de uma forma... vou pegar isso aqui e vou me apropriar disso, né? Óbvio que tem coisas que está sendo dita para nós que precisam ser apropriadas, mas nem tudo que está sendo dito está falando com a gente. Precisa entender para quem está falando, porque ele está falando, em que contexto, se é antiga, se é a nova aliança, e como se aplica agora ou se não se aplica, e isso muda tudo. Por quê? Lembra, gente, uma frase que eu gosto bastante de falar para vocês? Fé é um negócio complicado. Por quê? Por quê? Porque aquilo que a gente acredita é o que vai determinar o nosso destino, entende? Se eu acredito em uma coisa, é aquilo que vai determinar o meu destino, ou seja, se eu acredito isso, eu vou caminhar em direção àquilo que eu acredito. E essa caminhada em direção àquilo que eu acredito, pode ser bem complicada, né? Porque às vezes a gente fica aqui crendo em coisas que Deus nunca nos disse. E aí qual a chance dessas coisas acontecerem? E é por isso que muitas pessoas ficam frustradas, porque elas construíram fé em coisas que Deus nunca disse. Lembra? A fé vem pelo ouvir a mensagem de Jesus. Então eu preciso construir fé com base naquilo que Jesus me disse. Entendeu? Basicão assim, arroz com feijão, para explicar para vocês. E aí tem uma outra coisa bem legal que eu estava pensando hoje à tarde, que é o seguinte. Pensem comigo, bem simples. Pense comigo. Existe uma confusão bem grande dessa galera de hoje, de entender essa relação em qual é o papel de Deus e qual é o meu papel. Muita gente fica preso em que lugar? A pessoa fica esperando que Deus faça coisas que ela mesma precisa fazer, e também às vezes fica presa esperando que, assim, a pessoa fica esperando que Deus faça coisas que ela precisa fazer. Em outro momento ela fica esperando, deixando de fazer coisas que ela deveria fazer e não Deus. Entende? Os dois contrapontos. Então, assim, em um momento eu espero que Deus faça coisas que eu tenho que fazer. Em outro momento eu me perco não fazendo coisas que eu deveria e transferindo isso para Deus. Sacou? E isso é bem louco, assim, qual é o meu papel e qual é o papel de Deus, né? Às vezes a gente acha que é Deus que vai resolver muitas coisas na nossa vida, mas na verdade quem tem que resolver é a gente. E em muitos momentos a gente quer resolver coisas que na verdade Jesus já resolveu.
Sacou o que eu tô falando? Então, como que a gente consegue discernir ou entender quais são as coisas que a gente precisa fazer e quais são as coisas que Deus precisa fazer ou que Deus já fez, né? Porque às vezes a gente ainda tem o conceito errado sobre Deus. Isso é uma coisa legal de entender. A gente entende assim: Deus está trabalhando e Deus está fazendo coisas agora, nesse exato momento. E, na verdade, eu vou falar para vocês o que eu acredito. Eu acredito que Deus está na atmosfera da eternidade e está na atmosfera da eternidade do descanso e contemplação. Denis, o que essa coisa quer dizer? Isso quer dizer o quê? Que todas as coisas feitas no eterno, elas já duram de eternidade e eternidade, entre o alfa e o ômega, ou seja, elas já foram feitas, tudo já foi feito. Porque nós estamos na dimensão do Cronos. E o Cronos tem o passado, presente e futuro, e o cronômetro ali rodando. Tec, 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 tec. Nosso tempo está sendo contado. Mas Deus não está na camada dimensional do Cronos. Deus está na camada dimensional da eternidade. Então todas as coisas que Deus fala e todas as coisas que Deus se move, faz, é eterno. Ou seja, é para toda a eternidade. Então você imagina, o que eu acredito hoje não é que Deus está fazendo as coisas agora. O que eu acredito é que todas as coisas estão funcionando e estão sendo sustentadas pelas palavras que foram liberadas por Deus na eternidade. E os princípios são as estruturas que regem, que organizam, que vamos dizer que regulamentam as palavras de Deus que foram liberadas. Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Digam pra mim se eu tô indo muito fundo, porque isso aqui é uma aula de pró. Tá claro? Vocês estão entendendo até aqui? Dá pra seguir o raciocínio? Dá pra seguir? Falem comigo, me digam alguma coisa, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água pra respirar. Se eu tô indo muito rápido. E aí? Dá pra acompanhar o que eu tô falando ou não? Dá pra entender? André, ok. Tá claro? Então tá bom. Vou falar mais uma vez, tá bom? Então assim, o que eu estou falando? Eu estou oferecendo a vocês um novo raciocínio, um raciocínio diferente. Se vocês me permitam, eu gostaria de dar a vocês um raciocínio um pouco diferente. O que acontece? Muitas pessoas imaginam que Deus está trabalhando, né? Deus está fazendo as coisas agora. O que eu estou dizendo é que eu não acredito que Deus está fazendo agora as coisas, né? Por que eu não acredito nisso? Porque quem tem o agora é só a gente, que nós todos estamos presos ou estamos inseridos dentro da camada do Cronos, ok? Nós estamos presos ao tempo, somos escravos do tempo, estamos aprisionados ao tempo aqui. Então, o que acontece? Nós temos o cronômetro aqui, ó, regindo o nosso tempo. Deus não. Deus está na camada dimensional. E a camada que é dimensional da eternidade. Ou seja, ele está na eternidade. Então, qualquer coisa que Deus falou ou fala, né? Ele falou de forma eterna, do alfa ao ômega, né? Do princípio ao fim. Ou seja, tudo isso já está funcionando desde a eternidade, ok? Então, quando Deus diz, como ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. A própria Bíblia vai dizer que ele fez isso antes mesmo da fundação do mundo. E quando ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ou seja, a camada dimensional de Deus é a camada eterna. E isso significa que o que eu acredito é que não é que Deus está fazendo as coisas agora. É que Deus já fez as coisas de eternidade a eternidade. E os princípios são os meios pelo qual essas palavras, essas ações de Deus são controladas, elas são fiscalizadas, elas são, digamos, organizadas, né? Vamos pensar assim. Por exemplo, dar alguns exemplos práticos, fica mais fácil vocês entenderem. Todas as coisas já foram feitas, não tem nada para fazer porque Deus não está no Cronos. Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no princípio, sei lá, da semeadura. Entende? Não é que
Deus está fazendo é que a palavra dele já foi liberada. Aquele que planta, colhe. Não se engane. O que você plantar, você vai colher, certo? Então, o que você plantar, vai colher. Quando você planta, você começa a colher. Então, não é só a gente que está preso nesse, vamos dizer, nesse princípio. Tudo está preso nisso. Por exemplo, as árvores, as sementes, todas as coisas estão funcionando. Se você jogar a semente na terra, a terra é obrigada a produzir por causa do poder da palavra que foi liberada, que a terra deveria produzir. Você entende o que eu estou falando? Então, se você realinhar, ou seja, adequar o seu coração a prestar atenção nos princípios, você vai perceber que isso vai funcionar. Por exemplo, a fé. A fé é um princípio. Ele falou, se você crer no seu coração sem duvidar, você vai dizer esse monte vai, ele vai. Ou seja, tudo vai ser movimentado pela fé. E aí, o princípio simplesmente te serve. Não é que você teve fé e Deus moveu alguma coisa. É que você acreditou e o princípio que foi estabelecido por Deus te serviu. É o princípio, inclusive, o princípio da generosidade. Exatamente. Princípio da generosidade, ok? Eu sou generoso. Lembra, gente, o que é ser generoso? Ser generoso não é dar coisas para as pessoas, não é ajudar quem precisa, não tem nada a ver com isso. Generosidade é simplesmente o fato de você ouvir Deus falar e você se mover por meio daquilo que Deus fala. Ou seja, generosidade é um princípio. Se você ajuda pessoas, dá dinheiro, dá tempo, dá qualquer coisa, atenção, tudo para as pessoas sem que Deus tenha te falado, você não está sendo generoso, você está gastando o seu tempo. E isso não significa que você será retribuído pelo princípio da generosidade, porque o princípio da generosidade obedece à ordem clara de ouvir e obedecer. Deus fala, você obedece, e esse fruto da obediência é generosidade. Por isso, muitas vezes a gente fala assim, mas eu dei todo o meu dinheiro, deu tempo, fiz isso, fiz um monte de coisa e a pessoa foi extremamente ingrata, lá. Por quê? Aí você está ferindo outro princípio. Por quê? Porque a gente fez para as pessoas procurando retribuição. E aí a gente tem outro princípio, Colossenses 3:23, falando o seguinte: tudo que você fizer, faça de todo o seu coração como se fosse para Deus. Outro princípio. Se você fizer algo para Deus, se você plantar uma semente em Deus, existe a possibilidade de Deus não te retribuir. Vocês entenderam? Então, é respeitar os princípios, né? Respeitar os princípios. Por exemplo, falar a verdade uns aos outros, né? Quando a gente fala a verdade, a gente está respeitando o princípio da verdade. Quem é a verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a gente fala a verdade, nós estamos expressando a essência de Cristo. Verdade. Quando eu minto, eu estou expressando a essência do pai da mentira, ou seja, expressando uma essência demoníaca. Então eu estou simplesmente expressando, ou seja, liberando aquele princípio demoníaco ou o princípio do reino eterno de Cristo na vida das pessoas, dependendo do princípio que eu trabalho. Então, por isso é muito importante nós pegarmos a nossa vida e adequarmos a nossa vida pelos princípios da palavra de Cristo, dos frutos do Espírito, das ações de Jesus, de todas essas coisas, né? Quando a gente faz isso, quando a gente começa a entender os princípios de Deus, entender como o reino de Deus funciona, a coisa se torna muito mais leve, ok? As coisas se tornam muito mais natural, porque você simplesmente está fazendo as coisas pelo princípio, e o princípio vai funcionar. Não tem como funcionar, porque quem estabeleceu o princípio é Deus, e ele estabeleceu o princípio de eternidade à eternidade. E é assim que a gente precisa aprender a trabalhar por debaixo dos princípios. Por isso, um outro princípio importantíssimo que eu sempre ensino para vocês é vocês construírem fé com base naquilo que Jesus te fala. Se você trabalha fazendo as coisas que Deus te pediu, não tem como errar. Não tem. Olha a Bíblia, vê todo mundo que fez as coisas de acordo com o que Deus fala. O que aconteceu? Se o diabo é o pai do pecado, quem veio para roubar, matar e destruir? Se você ler o texto, esse texto de quem veio, o diabo é o pai da mentira. Mas quem veio para matar, roubar e destruir, se você ler o texto lá de João 10:10 que você está se referindo, dá uma olhadinha no texto com mais calma,
Assim, a gente lê as coisas, a gente associa sem olhar o contexto. Esse texto, João 10:10, ele não está falando do diabo, ele está falando dos falsos mestres, das pessoas que ensinam falsamente. Esses são os ladrões que roubam, matam e destroem a vida das pessoas, entende? Então, voltando aqui ao raciocínio, o que a gente tem que pensar é que a gente precisa trabalhar por meio dos princípios. Se você olhar como o princípio funciona, se você pegar a Bíblia e ver todas as pessoas que obedeceram, o que aconteceu na vida delas? Você vai ver um princípio, um padrão se repetindo. Você vai pegar a Bíblia e você vai ver todas as pessoas que mentiram. Olha o padrão, o que vai acontecer. Você vai ver, pegar a Bíblia e ver o padrão de todas as pessoas ali que desobedeceram. Você vai ver o que vai acontecer na vida dessas pessoas. Então a gente tem que aprender a observar os princípios. Então, assim, é só aprender com observando o erro das pessoas. Você não precisa ser o cara mais inteligente do mundo, é só você ser um pouquinho analítico, analisar as coisas. Então, minha filha, esquece o diabo. O que nós estamos falando é sobre essa passagem que você me perguntou, né? O papel do diabo não é roubar, matar e destruir. O diabo, a Bíblia diz que o diabo é enganador. Ele simplesmente vem para enganar você. O papel dele é só te enganar, de fazer você sair da sua posição. E aí é de novo outro princípio. O que a gente tem que pensar? Gente, faz uma análise, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a ser analíticos, né? Então, assim, quais são as atribuições dadas ao diabo pela Bíblia? Se você fazer essa pergunta e for olhar todos os textos bíblicos falando quais são as atribuições do diabo na Bíblia, você vai ficar surpresa. Entendeu? Você vai ficar muito surpresa. Porque as coisas que a Bíblia está falando que o diabo vou dar alguns exemplos para você. Apocalipse capítulo 12, verso 9. O diabo é enganador e pai da mentira. Primeira coisa. Enganador e pai da mentira, né? E também está em João 8,44, falando que ele é pai da mentira. Aí a gente vai vir acusador, Apocalipse 12:10, e ele é descrito como acusador dos irmãos. No livro de Jó, o diabo também aparece acusando, entende? Aí a gente também tem outra coisa, outra palavra usada para o diabo, em Mateus ali. Não, atribuições, gente, não que ele atribuições, características, né? A gente vai pegar ali tentador, né? Tentou ali no Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, entendeu? Outro atributo, ele é príncipe desse mundo, também é descrito em João 12. Outra coisa, Jesus também afirma que o diabo é homicida desde o princípio, mostrando essa intenção óbvia de tirar as pessoas da sua posição, entende? Então pensa assim, quando a gente sai da nossa posição, qual é o papel do diabo? É nos enganar, igual ele fez com Adão e Eva. Ele não podia destruí-los, mas ele podia enganá-los para que as decisões deles destruíssem. O que destruiu a Adão e Eva não foi a serpente, o diabo. O que destruiu Adão e Eva foi as suas próprias escolhas. Isso é importante a gente entender. Porque o diabo, a serpente não foi lá e mordeu o pescoço da Eva e matou ela. Na verdade, ele veio e implementou uma sementinha, uma mentira. Olha, se você comer desse fruto, certamente você será igual a Deus. Então ele trouxe uma forma, vamos dizer assim, uma ideia totalmente contrária àquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus já tinha falado ao coração deles. Então é exatamente o que eu estou dizendo. Eles feriram o princípio da obediência. Quem ofere o princípio da obediência vai andar na onde? Vai andar na desobediência, certo? E a desobediência tem um fruto destrutivo. Ou seja, ferir o princípio vai ferir você, vai passar em cima de você. Então, é muito louco isso. Também tem outra característica clássica aqui do diabo que a gente sempre fala, que é o adversário, né? Ele é descrito como alguém que se opõe a Deus, 1 Pedro 5,8, né?
e anda como derredor, bramando como um leão. Mas não quer dizer que é um leão, só está enganando as pessoas ali, andando derredor, um adversário, né? E ele também em Gálatas 3:1, é pervertedor da palavra de Deus, né? Ou seja, distorce, simples assim. E ele em outro Colossenses capítulo 1, verso 13, ele é dominador de um reino de trevas, entende? Ou seja, todo mundo que está nas trevas, ele tem domínio. Você, quando está em trevas, não está andando na luz, você está sendo dominado, é escravo do diabo, simples assim. Você entende? E é lógico, né? A gente precisa compreender essas coisas, assim. Mas vocês podem prestar atenção no que eu estou falando, gente? Em todas essas coisas que eu estou falando aqui, que é tentador, enganador, acusador, ou seja, o cara que torce a palavra, tal. Nada dessas coisas aqui está atribuindo poderes. Ele tem poder de matar as pessoas, ele tem poder de destruir o mundo, ele tem poder de colocar enfermidade nas pessoas, ele tem poder de... Não tem poder. Tem aqui as características de acusação, engano, esse tipo de coisa. Então a maioria das coisas que a gente pensa sobre o diabo é a própria Crentolândia que deu para ele, esse poder todo que a gente imagina. Mas a verdade é que ele simplesmente está te enganando para você acreditar que você não tem o poder que Deus te entregou. Você entende? Então ele vai te fazer igual a Daniel, ele vai te enganar para você acreditar na mentira. E quando você se move pela mentira... você fere os princípios, e por ferir os princípios, você acaba sendo quebrando esse relacionamento e sendo ferido pelo princípio, né? Você vai colher o que é o salário ali, né? O salário do pecado é a morte, entende? Então assim, eu tô desobedecendo, mano, tô frito, entendeu? Porque eu vou colher o fruto da desobediência. Eu estou obedecendo, então eu tenho frutos de obediência, entende? É princípio, gente, padrão de comportamento. E aí, qual o problema? Todo mundo, assim, o tempo todo, né? Acho que nessa coisa da igreja, a instituição, a gente passou muito tempo falando para as pessoas: vocês não podem pecar, né? Cuidado, não pequem. Mas às vezes a gente esqueceu de falar um pouco sobre as consequências do pecado. Por que as pessoas não podem pecar? O pecado é destrutivo? Lógico que é. Jesus teve que morrer por causa do pecado. O pecado vai te levar para o inferno? Olha, bem provável. Vai ladeira se você andar nesse estilo de vida. Mas uma coisa que é verdade é que, assim, ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu, né? Eu sei que às vezes a Crentolândia espernia quando a gente fala isso, porque eles já acham que quando nós estamos falando isso, eles acham que a gente está falando o seguinte: então você pode viver a vida que você quer. E não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu, porque os pecados foram pagos na cruz. Mas isso não quer dizer, novamente, isso não quer dizer que você pode viver a vida que você quer. Na verdade, é muito pelo contrário. Para que você receba os benefícios da cruz, você tem que viver uma vida morta para esse mundo, né? Porque o Paulo fala isso, já. Se você está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e essa história vocês estão cansados de saber. Mas ninguém vai para o inferno pelo pecado que cometeu. As pessoas vão para o inferno pelo perdão que recusou, porque os pecados foram pagos na cruz. Contudo, quem está vivendo uma vida de cruz está vivendo uma vida rendida, está vivendo uma vida transformada, está vivendo uma vida em Jesus, completamente redimida, com frutos de arrependimento, e a sua vida precisa estar apontando para Jesus e para o caráter, né, de Cristo, expressando ali os frutos do Espírito. Ou seja, isso tem que estar muito claro, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que os pecados foram pagos e nós temos esse estilo de vida do Espírito Santo em nós, as pessoas não vão para o inferno por causa do pecado, elas vão por causa, simplesmente, porque recusaram o perdão. E recusar o perdão significa viver a vida do jeito que ela quer, entende? Então, é muito louco isso. E aí, quem que colocou a gente lá? A nossa incredulidade. A gente não acreditou no que Deus disse, né? Mas, se Deus disse isso, então por que em Apocalipse diz: não entrará no céu?
Porque é exatamente o que eu estou dizendo, Camila. Qual que é a sua dificuldade de entender isso tão simples? Olha o que o texto está dizendo. Não entrará no céu as pessoas que praticam tais coisas. Por que que essas pessoas praticam tais coisas? Porque elas recusaram o perdão de Deus. Você entende? Ou você acha que as pessoas que vão entrar no céu são pessoas que nunca pecaram? Você entende como isso é simples? É simples. As pessoas que vão entrar no céu são pessoas que creram na obra consumada da cruz e o pecado foi pago. Não quer dizer que essas pessoas são perfeitas. Isso quer dizer que essas pessoas tiveram os pecados perdoados. Entende? É muito simples de entender isso. Então, as pessoas que praticam isso, que vivem isso como estilo de vida, elas estão negando o perdão. Porque o perdão, andar no perdão de Deus, receber o perdão da cruz, significa ter uma nova vida em Cristo. Não pode viver do jeito que elas querem. Sacou? Simples assim. Então, qualquer pessoa que deseja andar com Jesus, viver uma vida com Jesus, não pode viver do jeito que você quer. Não é mais você quem vive. Cristo precisa viver na gente. O problema é que a gente tem muita gente que acredita que ela pode viver uma vida em Jesus fazendo as coisas do jeito dela, vivendo a vida dela. Isso não é evangelho, tá? Primeiro de tudo, sempre falo isso para vocês, o evangelho que não transforma não é evangelho. Evangelho que não produz transformação não é evangelho. Evangelho que não produz transformação é uma vã filosofia da cabeça de alguém, mas jamais evangelho. Evangelho precisa produzir transformação. Que é o seguinte, outra coisa importante, que é muito importante a gente entender, muito importante. As pessoas ainda vivem, elas imaginam que santidade significa ser separado, né? Bonitinho, as pessoas falam, santidade é separado. Só que a pessoa só imagina que a santidade vai te inibir de fazer coisas erradas. Eu vou parar de fumar, de beber, de, sei lá, escutar a música do mundo, de fazer coisas que eu não devia. Ok? Essa é uma fração muito pequena da santidade, ok? A fração, uma camada um pouco mais densa da santidade, não é você parar de fazer coisas, isso é bem ralézinha da entrada. Uma camada mais profunda da santidade é a mudança dos seus comportamentos. Né? O que tira a sua própria vida, se arrepender em algum instante, pode ser salvo. Então, tem que pensar o seguinte, salvação, Raquel, é uma atribuição que só uma pessoa pode julgar, Deus, ok? Por mais que a pessoa tirou a vida dela, fez qualquer coisa, a gente tem que pensar o seguinte, salvação é com Jesus, não é uma coisa que a gente tem que dar conta, não dá para responder sim, não, talvez, quem sabe, isso a gente nunca vai conseguir responder. Salvação é quem é o Salvador, é Cristo. Então é Ele que há de julgar os corações para dizer se as pessoas são salvas ou não. Esse não é nosso papel e nem deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação simplesmente precisa ser com a qualidade da semente. Paulo diz o seguinte, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então o nosso papel é se preocupar com a qualidade da semente. Quem vai produzir a salvação é só Jesus e nem é um pensamento nosso. É Ele quem vai dizer a salvação é com Ele, Ele é o Salvador, entende? Então, olha que coisa incrível, gente. Falando ainda aqui nessa linha aqui de raciocínio. Pensem o seguinte. Uma pessoa que não se arrependeu genuinamente, não está vivendo uma vida com Jesus, ela vai estar vivendo... o treinamento Pro é maravilhoso, quanto aprendizado. Oi, Kênia. Que bom que você está gostando. É o que eu falei, né? Eu acho que eu falho, né? Acho que a minha falha em relação ao Profético Pro é conseguir explicar para as pessoas o quanto ele é bom. E se todo mundo entendesse quanto é bom, a vida já estaria andada há muito tempo, já estaria completamente transformada. Aliás, amanhã às 6 da manhã teremos aula do Pro ao vivo, né? Sensacional. Então pense o seguinte, gente, vamos voltar aqui ao raciocínio. Olha só, uma pessoa que está cometendo estava falando da profundidade da santidade, né? Então assim, eita, a cadeira estralou. Então pense assim, a questão da santidade.
Uma coisa é a gente mudar comportamento, parar de fazer as coisas. Parei de beber, parei de fumar, parei de fazer essas coisas. Outra coisa um pouco mais profunda da santidade é quando, pelo poder do Espírito Santo, poder da palavra e do relacionamento com Jesus, a nossa vida é completamente transformada. Tá? Pense, gente, isso é o mais poderoso, quando a nossa vida é completamente transformada. Transformação de vida, essa é a maior expressão da santidade, entende? Então assim, não adianta a pessoa dizer que é santa se a vida dela não expressa, ela não respira Jesus, ou seja, a vida dela não está transbordando Jesus, você não consegue ver Jesus, não é de forma mística, num palco, num púlpito, não é isso, é nas suas mínimas ações, nos seus comportamentos, principalmente com a família e com as outras pessoas. E por quê? Que muitas vezes a gente vê muitos escândalos e muitas pessoas errando, assim, líderes, e as pessoas ficam escandalizadas. Por quê? Porque muitas vezes a gente dá muito mais valor para a profecia, para o dom em atuação, do que para o caráter em atuação, entende? O que é mais importante, caráter ou fé? Eu sempre vou dizer que o caráter é mais importante que fé, porque não adianta a pessoa dizer que tem fé se o caráter dela não foi transformado. Na verdade, um caráter transformado é exclusividade de uma pessoa que verdadeiramente vive em fé. Frase bonita, hein? Entende? Um caráter transformado é exclusividade de uma pessoa que vive em fé. Então, se a pessoa realmente vive em fé, ela precisa ter o caráter dela transformado. Denis, como que transforma o caráter? Eu tenho acho que 8, 10 aulas de caráter dentro do Pro, né? Mas basicamente, como que o caráter da gente é transformado? Por meio da rendição, por meio da mudança de mentalidade, da mudança da forma como a gente enxerga as coisas, do estilo de vida nosso que precisa ser transformado, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, e isso não é da noite para o dia, isso é um estilo de vida, é uma coisa que você vai construindo. Denis, vamos lá. Denis, sempre acabo brigando com meus filhos quando eles fazem algo errado. Depois acabo sentindo mal por ter brigado, como estou conseguindo controlar quando fico bravo. Pois é, Viviane, isso daí é uma ausência dos frutos do Espírito Santo, que é domínio próprio. É o seguinte, seus filhos são crianças, eles sempre vão fazer coisas erradas e a gente não aprende. O que a gente tem que aprender a fazer? Ensinar no amor. Sabe qual é a pior coisa que a gente faz com um filho? É a gente querer ensinar brigando. Você sabia disso, Viviane? Toda vez que a gente vai querer trazer algum ensino num ambiente de briga, fisiologicamente falando, o cérebro deles trava e eles não conseguem aprender. A Bíblia fala uma coisa assim, por Deus corrige quem Ele ama. Aí, qual que é o problema? A gente usou essa palavra, quer ver, significado do grego. Espera aí. Então assim, a Bíblia diz assim, Deus corrige a quem Ele ama. Quando a nossa cabeça está tão atrelada à violência, que quando a gente fala Deus corrige, Deus exorta, né? A gente acha que exortação é o cara com a chibatada ali batendo na pessoa, né? E na verdade, olha que interessante, né? Essa palavra corrige, no grego, ela significa educação, treinamento, disciplina, né? Correção de rota. E refere-se a um processo de correção educativa que visa instruir e formar caráter, especialmente no contexto de Deus ensinando seus filhos como pai. Olha que coisa interessante. Mas não é verdade, gente? Os mais velhos aqui, inclusive, nossos pais, meu pai me bateu muito, vocês que também já apanharam muito dos pais. Quando a gente pensa em disciplina, em correção, a gente pensa em apanhar. Então, o ambiente do ensino, o cérebro, para aprender, ele precisa estar num ambiente tranquilo, sem nível de agressão. Mas a gente fica brigando. Quando a gente cria uma frequência de briga para ensinar, todo mundo para de aprender. A gente só aprende quando a gente está numa frequência de ensino, da essência da correção, que é como uma educação e treinamento, como Deus que ama os seus filhos, entende? Que legal isso, né?
Percebe, gente, o que eu tô falando? Então você precisa pedir uma instrução do Espírito Santo para você conseguir ser mais moderada, para conseguir falar com seus filhos de forma madura, de forma coerente, imprimindo o caráter de Jesus. Senão, quando eles crescerem, eles vão lembrar da mãe que ficava brigando. E em que lugar que você teve a oportunidade de expressar o amor de Deus para eles, né? No meio da briga ou no meio do amor, né? Pense nisso. O caráter transformado é a pessoa que vive em fé. Óbvio, a fé é que vocês precisam entender o que é fé. Fé é andar em conformidade com aquilo que a gente acredita, né? Fé não é filosófico. Eu acredito que meu caráter vai ser transformado. Não. A fé que expressa transformação por meio daquilo que acredita. Eu acredito que o Espírito Santo está em mim, então eu preciso crer que eu me submeto ao poder do Espírito Santo e ele vem me transformar, me mudar, me empoderar. Obrigado, meu amor. De nada. Me empoderar. Isso é graça. Graça é o poder que me capacita a fazer coisas que eu não posso. Então, assim, às vezes a gente pode fazer isso de forma natural? Não, mas o poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo, nós podemos todas as coisas. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crer. Certo, gente? Tá claro? Em 2025 quero fazer parte do PRO. Uai, minha filha, por que não faz agora? 2025 não sabe nem se vai estar viva. Cadê? Entende, gente? Tá claro que eu estou ensinando aqui? Olha que a Mari acabou de trazer pra mim um lanchinho. Coisa boa, hein? Tá claro que eu tô ensinando ou tô louco? Então, assim, esse texto, muitas pessoas por ter a distorção... Quantas pessoas aqui que estão me ouvindo? Quantas pessoas que estão me ouvindo? Só pra eu saber. Vocês que estão aí me ouvindo aí, sei lá o que você tá fazendo da vida. Olha que eu tô comendo pão com queijo. A Mari trouxe um lanchinho pra mim aqui com... Nossa, o que é isso, gente? Eu esqueci isso aqui, salame. Fala comigo. Quantos de vocês que estão me ouvindo, quando a palavra correção vem na sua cabeça, você lembra em agressão, você lembra em violência, porque tipo, você foi corrigido no meio da dor. Fala pra mim. Quantos que aqui, quando a palavra correção vem na sua cabeça, corrige, Deus exorta quem ama, essa palavra vem como dor, como pancada. Olha. Quantos aqui de nós que estão me ouvindo, aí ó, lembra de castigo, né? Alguém aqui que, punição, castigo, quem aqui quando era criança ficou ajoelhado no arroz? Meu pai tava corrigindo. Eu lembro de chegar em casa e meu pai já tá com a cinta me esperando dar umas pancadas. Aí ó, falava castigo, punição. Quem apanhou com fio, com chinela, com vara, né? Com tanta coisa, né, gente? Cinta, fivela de cinta, cabo de mangueira, cabo de vassoura. Quem que apanhou com essas coisas aí? Olha lá, não fiquei no arroz, mas apanhou de cinta. Você nunca apanhou, Luciana? Nossa, olha como a gente aqui dessa live tem inveja do você, viu? Olha lá. Vara de marmelo, não sei o que é isso. Eu fiquei no cimento quando minha mãe estava construindo casa dela. Ficou no cimento, meu Deus. Cinta, vara, fio de ferro. Eu apanhei muito, olha lá. Tá vendo? Então, qual é a pegada? Essa galera que apanhou, a gente que teve essa veia da violência dentro de casa, nós temos tendência a enxergar Deus violento. Agora uma pergunta mais dura aqui ainda. Quantos de vocês já disseram com a sua boca assim, ó, estou recebendo um castigo de Deus. Deus está pesando a mão sobre mim. Fala pra mim. Aí, que ótimo que você não apanhou. Já tá livre de muitos traumas. Aí, ó. Quem já pensou assim, ó, Deus tá me castigando porque eu cometi um pecado.
Uhum. Aí, ó. E isso não é o castigo de Deus. Tem nada a ver. A sua mãe retribuiu de forma diferente, que legal. Aí, ó, tá vendo? O coração fecha. Por quê? Porque de alguma forma tenho dificuldade de me relacionar com Jesus, acredita? É claro que eu acredito. A maioria das pessoas na humanidade tem dificuldade. É por isso que eu estou há 3 anos ensinando sobre isso. Pelo menos na escola, mas a minha vida toda é 20 anos falando disso. Entende? Olha lá. Então vocês percebem o que eu tô falando? De alguma forma, na nossa cabeça, a gente acreditou, a gente ainda acredita que Deus está nos castigando. Cara, é assim, hoje me soa de uma forma que me dói, eu tenho vontade de chorar. Porque eu acreditei muito tempo que Deus era cruel também. Porque eu falava assim, se eu não orar, ele vai ficar bravo comigo. Se eu não ler a Bíblia, ele vai ficar nervoso. Tudo que eu ia fazer, eu tinha medo. É louco isso. É muito louco. Aí as pessoas falam assim, o Denis está dizendo que não haverá castigo na Bíblia. Não estou dizendo isso. Se você ler Apocalipse, você vai ver a ira, as taças da ira e todas as coisas que vão acontecer. Mas tem ira para quem não está em Cristo. Entende? E Cristo é a esperança para todos nós, entende? E eu achava isso. Eu achava que Deus estava me punindo. Quando as coisas davam errado, eu falava, nossa Deus, tá acontecendo errado porque eu fiz errado. Olha lá. Eu acreditava que por vários erros as dificuldades viriam como punição. Pois é. Aí o que acontece? A gente tem que isolar Deus desse processo. Deus não tem nada a ver com isso. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós fizemos coisas que não deveria, o próprio princípio está nos punindo, entende? É natural. É lei da semeadura. Por exemplo, sei lá, um exemplo. Eu fiz um negócio com um cara aqui e eu roubei dinheiro dele. Vocês acham que eu vou ser bem sucedido com o dinheiro que eu roubei? O que vocês acham? Tá bom esse pão aqui, gente? Foi feito no amor. Você entende? Fiz coisa errada, roubei um dinheiro de alguém, menti pra pessoa, maltratei uma pessoa, enganei. Você acha que eu vou dar bem? Não. Então, por exemplo, fui fazer um negócio com alguém, não analisei bem as possibilidades do negócio, não conhecia bem, não entendia de mercado, não era um bom empresário, um bom gestor, não tinha preparo, deu errado. Aí eu vou falar que a culpa é de Deus. Se Deus quisesse, ia dar certo. Entendeu? Aí eu tô fazendo isso aqui pra fazer um lançamento de lanche fast food pra você. Mas eu não trouxe, não dá pra desperdiçar, né? Então assim, você entendeu o que eu tô falando? A gente, às vezes, anota isso que eu vou falar. O ser humano, tá bom esse pão, né? O ser humano é especialista em justificar os seus fracassos. Entende? O ser humano é especialista em justificar os seus fracassos. Então, o Kaiser fala uma frase que é legal. Ele fala assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Nós temos a culpa e a responsabilidade pelos nossos erros. Só que a gente vai culpar todo mundo, inclusive Deus. Então, Raquel, tem que voltar lá no começo da live. Não adianta você entregar para Deus coisa que não está na atribuição dele. Entreguei para Deus, resolve aí. Ué, mas tem coisas que não é Deus que vai resolver, é você. Não faz sentido, entende? Muitas coisas nós estamos frustrados porque transferimos a responsabilidade para Deus quando a responsabilidade é nossa. Vou dar um exemplo clássico aqui, tá? Quantos de vocês, sejam honestos comigo, hein? Pelo amor do Senhor Jesus. Quantos de vocês que estão me ouvindo, quantos de vocês já oraram para transformar a vida do seu marido ou da sua mulher? Responde.
Pois é. Deus muda ele. Aí você vai com uma lista de coisas lá pra pedir pra Deus mudar o seu marido. E Deus não tem nada a ver com isso. Você entende? É mais ou menos assim, ó. A transformação de alguém é dado por duas coisas. A primeira delas, a pessoa precisa querer. É um princípio. Deus deu liberdade, livre-arbítrio pra pessoa decidir. Precisa querer. Segundo, para que alguém seja transformado, essa pessoa precisa de inspirações. Ok. E se eu moro com essa pessoa, eu sou a pessoa principal para inspirar a transformação de outra pessoa. Eu orava, Deus muda meu marido. Pois é. Por que a gente ora, Deus muda meu marido? Porque nós somos egoístas. É um nível de egoísmo gigantesco. Porque a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito, sendo que a vida não se trata de nós. Que legal, né? Então, eu também era o cara que falava que queria que Deus mudasse a Daiane. Mas o que eu percebi é que quem precisava de mudança era eu. E à medida com que eu fui transformado, que eu fui mudando os meus comportamentos, que eu fui amadurecendo para assumir as responsabilidades, para conversar, para se expor, para expressar e falar de várias formas, de resolver as coisas de forma madura, as coisas mudaram. E eu tentei por muito tempo tratar o casamento. Acabou o pão, quem queria que acabou. Eu tentei de muito tempo tratar o casamento de forma mística, entregando para Deus. Deus, cuida aí, ó, resolve meu casamento. Ué, quem casou foi a gente, entende? Eu tive muitos problemas, né? Acho que eu já contei para vocês. Eu vou fazer acho que 18 anos de casado e 10 anos do meu casamento. 10 anos do meu casamento, eu vivi como? Eu vivi de forma literalmente irresponsável. Tipo assim, olha lá, eu pedi para Deus, meu marido pudesse conhecer Jesus por Jesus, porque ele tem coração muito duro. Estamos num processo complicado e ele mal fala comigo. Então, olha, Viviane, eu não sei se você já assistiu o curso do PGM, Potencial Genético da Mulher. Uma coisa eu garanto pra você, olha, não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver. Tem a ver com a mudança dos seus hábitos, do seu comportamento. Então é o que eu estou falando, né? Meu amigo Rodrigo, quanto tempo, hein, meu Lorde? O que eu estou falando pra você, eu passei, deveria... Toda mulher que tá me ouvindo aqui deveria assistir o PGM, gente. Vocês estão perdendo tempo. Vocês estão dando bobeira, por isso que as coisas não mudam, né? Então, olha só. Tem online gravado, rapidinho de pegar isso aí. Então é o seguinte. Eu passei, não falei pra vocês, eu vou fazer isso que 19 anos de casado. 10 anos da minha vida de casado, eu passei fazendo o quê? Eu passei querendo transferir a minha responsabilidade para Deus. E eu... Por exemplo, a gente tinha um problema, eu não conversava, não conseguia conversar sobre aquele problema. O que eu fazia? Eu tentava... Como ver esse PGM? PGM tem na minha bio, gente. Tem na minha bio, você vai lá em livros e cursos, aí tá lá, Potencial Genético da Mulher. Se você tiver dúvida, você me manda mensagem no direct que eu te mando os links lá pra você acessar. Olha, talvez tenha alguma mulher que já fez PGM que tá me ouvindo aqui. Tipo, de verdade... É sensacional, transformador. Assim, se você quer realmente mudar o seu casamento, assim, acredita no que eu tô te falando, assiste, né? Ele quer separar, não fala com ninguém na minha casa, não fala com os meus filhos e tal. Acredita no que eu estou falando. O problema é você. O problema não é ele, não é. Faz o curso do PGM, aplica as coisas que a gente tá ensinando, que eu duvido esse homem não transformar. Duvido. Então é o seguinte, escuta o que eu tava falando, na minha história. Então, desses 19 anos de casado, 10 anos eu passei sendo irresponsável. O que é isso? Eu tinha um problema e ao invés de eu tentar a Marta, não é bom ou não é, Marta, PGM? Ao invés de eu tentar resolver, me manda mensagem no direct que eu te mando. Em vez de eu tentar resolver meus problemas, sabe o que eu fazia? E eu me focava no mundo espiritual e falava assim, Deus, você fala com ela, muda o coração dela e tal. E eu me jogava em ativismo religioso.
era uma forma de fuga, era uma forma de não estar ali, de evitar o problema, sabe? De correr. Era isso que eu fazia. Então, foram 10 anos fazendo isso. Chegou um momento que eu fiquei tão ferido, tão ferido, tão ferido, que eu não sabia mais nem quem eu era. Eu fiquei me permitindo viver isso, essa coisa toda, sem enfrentar de verdade os problemas, sem conseguir fazer o que precisava ser feito. E um dia desses, depois de tanto tempo assim, falando com Deus e tal, olha lá, muito eu fiz, indiquei as amigas, todas amaram, olha lá. E eu fiquei um tempão assim, falando com Deus. E aí um dia o Espírito Santo me respondeu, ele falou, quem casou com a Daiane foi você. Então é você que tem que resolver, né? Olha, assiste o PGM, meu filho. Assiste o PGM, só vou te falar isso. Nossa, vocês não têm noção do poder de transformação que dá. Vocês não têm noção. Então, aí o que acontece? O Espírito Santo falou pra mim, você é responsável pelo seu casamento. Aí que eu tive que aprender. Aí eu fui aprender, eu fui estudar, eu fui entender como funcionava a cabeça de uma mulher, como funcionavam as emoções, qual era a melhor forma de eu comunicar ela, de eu conseguir sentar e conversar, de a gente ter uma conversa madura, de a gente entender os problemas e resolver os problemas, e eu conseguir abrir meu coração e não guardar nada que estava escondido, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui me ouvindo guardam muita coisa do marido de vocês. Guardam muita coisa, maridos guardam muitas coisas das mulheres e fica vivendo uma vida escondida e quando fingindo que é de verdade, mas não é de verdade. Intimidade em primeiro plano é 100% de transparência, então se você não tem 100% de transparência, não vai mudar, entende? É muito louco, sabe? Tem muitos princípios que vocês estão ferindo, por isso que as coisas estão assim, entende? Depois que meu marido morreu, meu filho não quis voltar para casa. Hoje peço direcionamento para Deus se volta. Meu filho não quis voltar se volta. Hoje peço para Deus se volto. Nesse caso, Deus pode direcionar a decisão. Não entendi muito bem. Depois que meu marido morreu, meu filho não quis voltar para casa. Hoje peço direcionamento para Deus se volto. Não sei. Eu não entendi exatamente a sua pergunta, se você puder reescrever. Deixar a live salvo. Ok. Então é o seguinte, escutem o que eu estou falando. Meu casamento começou a mudar quando eu mudei. Quando eu fui buscar melhorar. Quando eu fui buscar aprender. Quando eu fui buscar estudar. Quando eu fui buscar compreender como as coisas funcionavam. Quando eu fui ter que ser espremido. Macho Burro já tá gravado, tá online, Bruno. Perde tempo não, cara. Tá doido. Tá lá, velho. Só assistir. O conteúdo tá na íntegra, nível hard aqui de conteúdo de altíssima qualidade gravado. Vou mostrar pra vocês. Então, Macho Burro e PGM, de verdade, deveria ser obrigação de todo ser humano na vida assistir isso aqui. É 20 anos de sofrimento. Gente, vocês não têm noção. É 20 anos de sofrimento sendo transformado em um curso de 12 horas que certamente vai mudar a vida de vocês, sabe? E às vezes a gente fica perdendo tempo com bobeira. Assiste, só assiste, faz o que eu tô falando, vai lá, assiste e me fala depois. E muita gente aí que já assistiu e muita coisa já tá mudando, assim, é só você mudar. Então assim, eu tive que aprender, né? E aí eu tive depois mais muito tempo de aprendizado, né? Muito tempo de treino e várias coisas, né? Dá uma olhada aqui, ó, no nível do curso do Macho Burro. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha que legal, ó. Tá aqui, tô dentro da plataforma. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Que legal. Ó. Ó. Olha isso, tá maluco. Planejando fazer esse curso, trazer esse conteúdo pra você. Confesso a vocês que não é uma tarefa fácil. Entende? Então o conteúdo tá aqui, tem 12 horas de conteúdo, ó. O homem é escravo daquilo que domina, casamentos estratégicos, 12 níveis de intimidade, papel do homem e de ovelha-leão. É absurdo. Aí tem esse, deixa eu voltar aqui a câmera pra mim. E tem também o PGM. Qual sou que eu estou escutando? Eu vou colocar lá no grupo. Você tá em algum grupo meu? Você tá no grupo do Pro?
Não vai ter mais Machubu presencial? Cara, vai, mas eu não sei quando, tá, Marcelo? Não sei quando, não tenho data. Eu já estou meio off agora no final do ano. Já fizemos mais de 20 eventos esse ano. Acho que fizemos 3 Machubu esse ano. E eu não sei se vai ter... Assim, não sei quando, não tenho data. Mas assim, vou te falar, cara. O conteúdo aqui é de primeira. Vale muito a pena você do que esperar ter algum dia que vai ter o Machubu, né? Até porque às vezes, dependendo do lugar, você nem consegue ir. Às vezes é em outras cidades. Que cidade você é, Marcelo? Ó, área de curso. Deixa eu mostrar o PGM pra vocês. Olha que bonito. Ó, PGM, tá vendo? Aqui, ó. Ah, não, aqui eu estou como Administrations. Deixa eu colocar aqui a área de membro, visualizar. Ó como tá bonito. Ó, PGM, Potencial Genético da Mulher. Pra quem não sabe, área de cursos. Aqui o curso. Ó lá. Ó que bonito. Quem gravou foi São José dos Campos, legal. Aí, ó. Ó que bonito. Tá vendo? Sensacional. E ó, quem gravou foi eu e a Dai. Muito bom, várias aulas aqui também, resolvendo as tretas do passado, suficiência de Jesus, o que um homem quer, cuidado com o tem, o que é o casamento, o que é uma mulher solteira precisa saber, preparando a noiva, conteúdo de primeiríssima. Então, é isso. Mas assim, foram 10 anos de sofrimento, depois mais agora quase 9 anos de não estar grupo nenhum. Manda mensagem no direct que eu te mando, sou o Quintana, depois eu vou pôr lá nos grupos. Então assim, 10 anos de sofrimento que a gente teve que aprender tantas coisas e eu tô ensinando ali muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que nos ajudaram a ter um casamento de verdade e muitas coisas que o Espírito Santo nos ensinou para que a gente pudesse ser transformado, entende? Por isso eu falo para vocês, eu acredito na transformação, porque de verdade a gente passou por uma transformação muito violenta. Mudei da minha casa própria, meu filho não quer morar nela. Quantos anos tem o seu filho? Só para eu entender. Depois do falecimento do meu marido, agora não sei se vendo a casa, se insisto em voltar contra a vontade dele ou alugo. Então, eu acredito que essas coisas elas precisam ser mais maduras, Raquel. Assim. Deus trabalha na camada do sobrenatural. Então, eu acredito que isso é uma coisa mais fácil de você sentar, analisar, conversar, entender as demandas e resolver do que você ficar gastando uma energia nesse sentido de Deus, me ajuda, o que eu faço, entende? Vai onde seu coração tem paz, mas acho que é uma coisa mais madura mesmo isso daí, entende? Não tô falando que Deus não vai te direcionar, mas eu acredito que esses assuntos são assuntos mais maduros, coisas de adultos, né? De conversa, entender e resolver do que esse tipo de atuação sobrenatural, entende? Então, minha gente, mulheres que estão me ouvindo, de verdade, se a treta é casamento, vocês deveriam assistir o PGM, resolver a treta da vida, os homens deveriam assistir o Machubu. O casal que faz isso, tem alguns casais aqui do Pro, e assim, é sensacional. A mudança, a transformação deles, assim, não tem explicação. Pelo menos é o que eu falo. Mudou a minha vida. Vocês que assistiram, vocês que participaram presencialmente de alguma coisa, podem falar se faz algum sentido ou não. Entende? Então, é nisso. Tá bom, minha gente? Ian, está por aí, meu lord? Mais alguma pergunta? Vocês querem fazer? Amanhã cedo temos aula do Pro às 6 da manhã. Isso vai pegar. Conteúdo insano. Gostaram, gente, da live de hoje? Muitas informações na cabeça, né? Mais alguma pergunta ou estou livre? Acho que já tem mais de uma hora que nós estamos fazendo live, né? Muito bom. E aí, dona Fabiana? Belezura, gente? Vanessa.
Ok, deixa salvo, entrou agora, tá? Minha mulher e eu... É outra, olha lá, minha mulher é outra depois do PGM, viu? Aí, ó. Acredita no pai. Fala, Hernan, pergunta aí, meu lord, aproveita. Imagina. Entrou agora, Fabi. Tava falando umas coisas doidas aí. Mas eu vou deixar salvo pra vocês assistirem. Não, pode perguntar. Não tem esse negócio de óbvio, não, aí. O óbvio precisa ser dito. Aproveita, vai, vou te dar uma chance. Pergunta. Eu vou padronizar os horários para ajudar vocês. Eu vou fazer um quiz lá no Instagram, ver que horas que vocês gostam mais dessas lives e a gente começar a fazer com mais rotina. Mas eu vou fazê-las sempre agora no YouTube, né? Estou finalizando meu setup, minhas câmeras já estão aqui, meus microfones já estão aqui, câmeras, equipamentos já estão prontos, iluminações já estão prontas. Agora está faltando alguns ajustes, comprei alguns cabos ontem. Macho burro, como faz para acessar, meu lord? Manda uma mensagem no meu direct aí que eu te mando o link. Tem na minha bio também, mas se você não achar pode me mandar. O homem que assistir o Macho Burro não precisa assistir o PGM, não, né? Não, Macho Burro é o curso para homens. O PGM é a linguagem para mulher, ok? Então, vai ali só o Macho Burro, você já vai ter tudo que você precisa saber. O PGM deixa que a mulherada assiste para mexer com a vida delas ali. Beleza? Não, mas tranquilo, eu não me importo de responder não. Então, ó, já comprei, só pra mostrar pra vocês, ó, os microfones. Esses microfones são tão legais, gente, vocês já viram, ó? Eles soltam duas partezinhas assim, ó. Ó, aí você põe uma aqui dentro, que aliás... eu deveria estar usando agora. Vê se, me fala se vai mudar o áudio, vou colocar aqui pra funcionar agora, vamos ver. Tá. Melhorou o meu microfone? Fala pra mim. Eu vou usando aqui, ó, o áudio já sai direto aí onde vocês estão ouvindo. Melhorou o meu áudio? Fala comigo. Ficou bom? Então comprei os microfones, ó que legal. Comprei não, isso aqui na verdade eu ganhei de um amigo. Esse eu ganhei. A câmera ficou mais fraco? Ó, isso aqui eu comprei. Ficou ótimo? Ai que bom. Isso aqui eu comprei. Isso aqui eu comprei uma câmera top com essa lente aqui, ó, lente absurda, vocês viram? Melhorou muito? Ah, que bom. Essa câmera vai dar qualidade profissional para as coisas. Vocês querem ver o setup? Que vocês gostam de ver, né? Que diferença enorme, muito bom. Ah, que bom saber. Se for o casal junto, deve assistir PGM, Macho Burro. Aí vocês têm que assistir os dois, né, gente? Ó. Setup, tem uma página, uma tela aqui que fica em pé por causa da gravação do OBS, fica mais fácil para mexer, ó, o mouse vem para cá, tá vendo? E eu fico aqui escutando o som aqui o dia inteiro, lógico, tá baixinho, né, o meu som, mas aumentando. Vocês gostam, né? Tem como entrar no Pro ainda? Tem, meu lord? Manda mensagem para mim aí no particular que a gente desenrola, ó. Aí tem essa outra tela aqui, aí tem essa câmera aqui, que é uma Logitech. Aí tem esse microfone aqui, ó, Blow Symbol. Eu tô usando esse trem aqui pra falar com vocês. Olha a minha bagunça, gente, que loucura isso aqui, né? A água e tal. Essa caixa aqui é uma caixa poderosa de som, que ela tem dois setupzinhos, ó. Ela fica uma aqui e outra ali. Aí eu tive que comprar também, ó, uma caixa de pilhas ontem. Aí tem esses cabos aqui, ó, que é legal, que eu tive que comprar também, que coloca dentro da bateria da câmera para não desligar. O som fica mais fraco? Acho que é o som, você tá falando do som, o som soak, né? Fica mais fraco, é porque ele é condensador, né? Comprei esse cabo e comprei esse outro cabo aqui também ontem para ligar na câmera, tá vendo? E é isso, tô ajustando as coisas aqui para começar a gravar os trem para vocês. Vocês gostam de ver, né, esses trem de setup? Ó, tem luz ali, ó. Aquela luz ali é legal, porque ela é controlada pelo celular, mas eu não consigo mostrar para vocês porque minha voz ficou baixa, não ficou bom.
Não melhorou, não melhorou. A voz do seu ficou baixa. E aí, meu lord? Aí, o meu câmera, meu fotógrafo. Olha meu fotógrafo, ó. Comprei uma câmera e uma lente agora, ó. Só ver se eu tô manjando dos Paranauê agora. Você me segura, hein? Quem não conhece o Leandro Torres aí, gente, que acabou de entrar, é um baita de um fotógrafo. Se vocês precisarem de fotos, chama o homem que ele é brabo. Ele tirou umas fotos minhas. Aliás, a maioria das fotos que eu uso nas minhas coisas, ele que me ajudou com essas fotos. Tá bom, gente? Essa é top demais. É uma ZV-10. Dá pra gravar em 4K. Tô bem contente. Semana que vem já, pá, começa as gravações. Vocês que me segurem. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, chamem no direct aí que a gente desenrola, tá bom? Não fiquem sozinhos, não se sintam órfãos. Amanhã tem uma aula do Pro. Eu estou pensando aqui, uma coisa na minha cabeça, de um dia deixar algumas pessoas assistirem uma aula ao vivo do Pro só para ver como é. Mas eu vou pensar e falo com vocês depois, se vocês estão afim. O que vocês acham da minha ideia? Beleza, minha gente? Então é isso. Obrigado. Vamos se falando aí. Até mais. Fiquem atentos. Vocês querem que deixe a live salva, né? Vou salvar, tá bom? Valeu. Manda para mais pessoas. Não esquece de falar pra gente o que você achou e tal. Tá bom? Mas eu vou fazer isso. Eu vou ver se eu consigo liberar o link para vocês assistirem um dia a aula do Pro com a galera embarcada para vocês entenderem como tá funcionando as coisas aí. Fechou? Valeu!